Diabetes tipo 1. Alunos Michel Miranda, Enzo Matos Liparise, Arthur Cardoso, Guilherme Esperança, Luan Silva. Professor Ricardo França, turma 1002. Bom, nada melhor do que começar com o pâncreas, uma importante glândula do corpo humano responsável pela produção de hormônios e enzimas digestivas. Por apresentar essa dupla função, essa estrutura pode ser considerada um órgão de sistema endócrino e digestório. Com um tamanho médio de 20 centímetros, o pâncreas está localizado no abdômen, em uma região atrás do estômago, entre o duodeno, o baço, e pesa cerca de 100 gramas e apresenta três regiões, as principais: a cauda, o corpo e a cabeça. Bom, e sem contar também o duto pancreático, que é aquelas veias, aqueles vasos por dentro do pâncreas. Bom, a cabeça está na parte de baixo, sim, na parte de baixo, o corpo é a parte em volta, e a cauda está lá no final, lá no canto superior direito. Por produzir enzimas e hormônios, o pâncreas é considerado um exemplo de glândula mista, ou seja, apresenta as funções exócrinas e endócrinas. Sua função exócrina relaciona-se com a produção de suco pancreático, um produto rico em bicarbonato e que apresenta pH. Nesse suco são encontradas várias enzimas como a tripsina e a quimotripsina, que atuam em proteínas como a amilase, que atua na polissacarídeos, e a disacarídeos. As lipases quebram as gorduras e as nucleases que agem sobre os ácidos nucleicos. A eliminação do suco pancreático é regulada, principalmente pelo sistema nervoso. Quando uma pessoa se alimenta, vários fatores geram impulsos nervosos que provocam o funcionamento do pâncreas. Entre esses fatores podemos citar o cheiro do alimento, o gosto e a chegada do bolo alimentar no estômago. Além dos fatores nervosos, a produção de suco pancreático também acontece graças à ação dos dois hormônios, a secretina e a colecistoquinina. Esses hormônios são produzidos pela mucosa do duodeno quando estimuladas pela chegada do alimento nessa região. Bom, para explicar mais sobre a endocrina, vai ficar para o próximo slide, com o Enzo. A insulina é um hormônio polipeptídico cujo principal papel fisiológico é controlar a homeostase glicêmica por meio de estímulo à captação de glicose nos tecidos sensíveis à insulina. Basicamente, essa homeostase seria uma condição relativa de estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente. Funcionando tudo corretamente, quando as células do corpo necessitam de glicose, energia, o pâncreas atua fornecendo a insulina que move a glicose do sangue para as células que precisam de energia. Quando os índices de glicose no sangue estão baixos e a célula não consegue receber energia, a glicose, o glucagon entra em ação acelerando a glicogenólise, é a transformação de glicogênio em glicólise no fígado, aumentando a glicose no sangue. Esses processos, nada mais nada menos, fazem parte da homeostase glicêmica. A insulina garante a redução dos níveis de glicose, enquanto o glucagon garante o aumento de glicose no organismo. Quando a produção desse hormônio é insuficiente ou ausente, como nos diabetes, o açúcar não consegue ser levado para o interior das células e por isso acaba se acumulando no sangue e na urina. Veremos mais sobre isso nos próximos slides. Voltando para a insulina, esse hormônio atua em praticamente todas as células do corpo, estimulando a absorção de glicose pela célula. Ela atua como uma chave, abrindo as fechaduras das células do corpo, para que a glicose entre e seja usada para gerar energia. A insulina liga-se a um receptor presente na membrana plasmática das células e esta ligação gera um sinal que garante um aumento da captação de glicose. Como podemos ver nesse esquema, a insulina se liga ao receptor na membrana plasmática e gera um sinal para a absorção de glicose pela célula. A insulina abre e fecha os receptores da glicose das células de acordo com a necessidade. Primeiramente, para contextualizarmos melhor a diabetes tipo 1 como uma doença autoimune, precisamos entender o que são elas. As doenças autoimunes são aquelas caracterizadas pela resposta do sistema imunológico contra o próprio organismo, em que há destruição de células saudáveis pelo sistema imune, podendo resultar em alguma doença. A diabetes é uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo utiliza a glicose contida nos alimentos. Isso ocorre devido à falta de insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por levar a glicose até as células. Bom, a diabetes mellitus tipo 1 é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue,
Esse acúmulo desencadeia uma série de complicações no organismo. Como as pessoas com diabetes não conseguem produzir quantidade suficiente para transformar e levar o açúcar para dentro das muitas células do corpo, consequentemente ocorre uma diminuição da geração de energia nessas células. Devido à falta ou escassez de insulina, a glicose que não é capaz de entrar na célula sem esse hormônio acaba ficando presa na corrente sanguínea, levando a um quadro de hiperglicemia ou excesso de açúcar. O que diferencia a diabetes tipo 1 da diabetes tipo 2 é a produção de insulina. Enquanto a diabetes tipo 1 se constitui como uma doença autoimune, anteriormente explicada, que cessa completamente a produção de insulina, a diabetes tipo 2 ainda produz em quantidades reduzidas, porém o corpo sofre para metabolizar esse hormônio. Bom, agora vamos falar sobre as características, as causas, a prevalência e a maior incidência da diabetes tipo 1. Bom, nas características, o pâncreas não consegue produzir insulina. Causas: a destruição das células betas pancreáticas por rejeição do próprio organismo ou por causa desconhecida. Doença autoimune. A alimentação interfere como causa disso. Bom, a prevalência acontece em 10% dos casos, é bem baixo comparado ao tipo 2, que pode chegar a 90%. A maior incidência a partir da infância e adolescência, mas pode ocorrer na idade adulta também. Bom, no tipo 2, que não é o nosso caso, mas que também é muito importante citarmos, como a partir dos 30 anos de idade, apesar dos casos em crianças obesas estarem mais incidentes ultimamente. É muito preocupante, porque 30 anos de idade é uma fase que você deveria estar se alimentando bem, e nem isso. 90% dos casos são diabetes 2, tipo 2. O tipo 1 se salva bastante aí, porque são apenas 10% do caso. Bom, no tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas o organismo desenvolve uma resistência contra esse próprio hormônio, que é muito importante para o sistema digestório para combater a glicose, para a quebra da glicose. Bom, sem contar a predisposição genética e obesidade, diabetes equilibrada, predomínio de carboidratos e açúcares, sedentarismo e hipertensão, que são as causas da diabetes tipo 2. Um pouco diferente da diabetes tipo 1, mas que pode ser caso desconhecido na diabetes tipo 1. Então isso vale ressaltar ainda mais a luta contra a obesidade infantil e dentre outros. Sintomas: a diabetes tipo 1 apresenta diversos sintomas. Entre eles podemos citar sensação de sede constante, vontade frequente para urinar, cansaço excessivo, aumento de apetite, perda ou dificuldade de ganho de peso, dor abdominal, vômitos e visão embaçada. O que deve ser feito? Pacientes com diabetes tipo 1 devem ser orientados a realizar exame diário dos pés para evitar o aparecimento de lesões, manter uma alimentação saudável, utilizar os medicamentos prescritos, praticar atividades físicas e manter um bom controle da glicemia, seguindo corretamente as orientações médicas. Também existem as lacetas, lacetadores para a glicemina, que são itens indispensáveis para fazer a perfuração do dedo e retirada da gota de sangue para a realização do teste de glicemina. São bem fáceis de utilizar e permitem o ajuste de profundidade da perfuração, proporcionando mais conforto ao paciente. Famosos com diabetes. Apesar de parecer uma doença preocupante, há várias pessoas como artistas que possuem a doença, como Angelina Jolie, Elvis Presley, José Loreto, Andrea Marques, Downton Mello e também o Faustão. Artistas altamente conhecidos, mas que convivem tranquilamente com essa doença.